Gente, tudo bom com vocês? Então, como eu falei pra vocês, hoje eu vim falar sobre obesidade animal, gente, um assunto aí bem abrangente. Eu vou tentar falar de forma mais simples possível para tanto os veterinários poderem utilizar as informações, como também para os tutores saberem um pouquinho e tá ali se aprofundando mais e talvez até iniciando um processo de perda de peso no animalzinho. Então, primeiro ponto, como que a gente vai saber se o nosso animal está ou não está acima do peso? Eu vou dar para vocês 4 pontinhos que a gente pode estar observando no nosso animal e vendo se esse animalzinho ele precisa ou não precisa perder peso. Vou mostrar para vocês primeiro a foto de um animal saudável, gente. Ó, saudável que eu digo em relação a peso, tá, gente? Saudável em relação a score corporal. Então esse animalzinho assim, ó, observando, né, com foto a gente não pode avaliar peso corporal, tá, gente? Score corporal a gente tem que tocar no animal. Mas visualmente falando, a gente observa que esse animal ele tá com score legal. Por que que eu digo isso? Os primeiros pontos que eu quero mostrar pra vocês é a parte do abdômen. Ela tem que ser um abdômen um pouquinho mais pra dentro, ele faz como se fosse uma curvinha, então o animal, então ali provavelmente está no peso ideal. Então o que que seria um animal que não estivesse avaliando apenas esse parâmetro? É essa fotinho aqui, ó, desse pug. Então aqui a gente vê que ele já tem o abdômen um pouco mais para a parte inferior, né? Ele acaba descendo um pouquinho. Então, a partir desse ponto, a gente já pode considerar que esse animal ele precisa sim realizar uma dieta. Segundo ponto, pessoal, a cintura. Então, eu vou botar uma foto para vocês na vista superior. Então, a gente tá vendo de cima o animalzinho, tá? Esse animal, o afunilamento das costelinhas. Então, terminando as costelas, ele tem que ter essa cinturinha que seria praticamente o tamanho do crânio do animal. Se a gente fazer ali um comparativo, é muito semelhante ao tamanho do crânio, tá? Então, como eu falei pra vocês, gente, não tem como avaliar por foto. Agora, mostrando essa foto desse Lulu da Pomerânia, a gente conseguiria dizer se ele está acima do peso ou não? Não tem como saber, né? Animalzinho muito peludo. Agora, olhando essa outra raça, que é o Shar-Pei, eu posso falar que esse animalzinho, ele é acima do peso? Não tem como saber também, né, gente? Olhando a foto, a gente tem que avaliar, porque esse animal tem muitas dobrinhas, tá? Terceiro ponto, gente, a gente consegue contar as costelinhas dele? Então a gente tem que tocar, fazer um dedilhado ali, conseguir tocar não de forma fácil. Se for muito fácil contar, esse animal provavelmente tem perda de massa muscular. E além de perda de massa muscular, esse animal vai precisar ganhar peso, tá? Então tem que ter sim uma leve resistência, porque tem musculatura nesse local e também um pouquinho de gordura. Então, contar as costelinhas. E o último ponto, então, para avaliação de score corporal, pessoal, é a gordurinha da base da cauda. Olha só esses dois animaizinhos. Olha só essa gordurinha que tem perto do rabinho deles, essa coisa fofinha. Ali, gente, a gente já vê que esse animal ele tá acima do peso, né? Óbvio, pela foto dá de ver. Mas essa gordurinha da cauda, ela auxilia a gente a também ver que esse animal está acima do peso. Então, gente, primeiro ponto, a gente tem que verificar se nosso animal precisa ou não precisa perder peso. Por esses 4 pontos, a gente já consegue mais ou menos ter uma ideia do quanto de quilos, do quanto de gramas que nosso animal precisa perder. E aí a gente vai, então, estabelecer um plano de ação para a perda de peso desse animal. E quais os fatores, então, que pode estar levando esse animalzinho à obesidade? Gente, primeiro de tudo, então, atividade física. Esse animal, ele tá se movimentando? Ele tá fazendo atividade de uma forma contínua por bastante tempo? Esse animal tá ficando ofegante ou ele tá só fazendo aquele passeiozinho pra fazer xixi? Isso é um ponto que a gente tem que se perguntar, tá? Segundo ponto, será que essa dieta não é uma dieta hipercalórica? Tem muita caloria nela? Né? Será que essa dieta é uma dieta dada à vontade? Ou será que é uma dieta dada na quantidade ideal? Isso também tem que ser perguntado. Outra coisa, é uma alimentação natural? Tu sabe a quantidade de calorias que tem essa alimentação que você está fornecendo? Então tem que saber a quantidade calórica do alimento. Então a dieta é um fator sim de ganho de peso. Assim como os petiscos, em 90% do caso, é o problema de ganho de peso. Então o petisco é a primeira coisa que a gente vai ter que restringir, tá, gente? Diminuir a quantidade de petisco. Eu vou falar mais pra frente sobre o petisco, tá? Então, atividade física o animal tem que estar fazendo, é um fator de ganho de peso. Segundo ponto, a dieta. A dieta está conforme esse animal ou não? Terceiro ponto, fator ambiental. Esse animalzinho é um animalzinho que vive no quintal, correndo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá? Ou ele é um animalzinho de apartamento, que vive dormindo? Isso também tem que ser perguntado, tá?
Outro ponto, pessoal, castração. Então, o status reprodutivo desse animal, ele é castrado ou não é? Se ele é castrado, a gente tem que reduzir em 20% a necessidade energética desse animal. Ele já tem uma diminuição de metabolismo devido à retirada dos testículos ou retirada do ovário, que são produtores hormonais, que melhorariam a parte de metabolismo nesse sentido, tá? Então, a gente tem que restringir a parte calórica em 20% pelo menos após a castração. Tá? O que mais que a gente tem então? A fotoridade, gente. Então, os animais filhotinhos, eles comem mais, tá? Animais gestantes, eles comem mais. Animais lactando, eles comem mais, tá? Os animais idosos, assim que eles vão chegando na senilidade, a gente tem que restringir também a quantidade de calorias, porém, a gente tem que melhorar em relação a macroelementos. Então, as proteínas que tá numa proporção melhor, tá? Mas isso é outro ponto. Então, animais idosos, gestantes, lactantes e filhotes, a gente tem que tomar um cuidado um pouco maior em relação à necessidade energética. Gente, fatores que engordam? Nós mesmos, os tutores dos animais, nós que engordamos eles. Nós que estamos negligenciando tudo isso que eu falei pra vocês. Nós que estamos dando comida errada, nós que estamos dando petisco demais, nós que não temos levando um animal para passear. Então nós somos, na verdade, o principal fator onde o animal está engordando, tá? E a gente vai conversar sobre isso mais pra frente. Agora, como que a gente vai saber quanto que esse animalzinho tem que comer? Gente, primeiro tudo que eu falei pra vocês em relação aos fatores, o veterinário ele vai mais ou menos verificar qual é o fator de caloria que esse animal vai comer. Ou seja, geralmente a gente multiplica um número que pode variar de 50 a 250, dependendo de toda a anamnese. Nós vamos multiplicar pelo peso do animal elevado a 0,75 em caso de cães e elevado a 0,67 em caso de gatos, pra gente saber o quanto que esse animal está comendo, tá? Pra manter o peso dele gordo. A partir do momento que a gente tem esse peso, a gente vai fazer uma restrição inicial de 30% das calorias, tá? Então, vamos supor, o animal tem 10 quilos, ele precisa chegar a 7 quilos, tá? Então, a gente vai fazer para 10 quilos e depois vamos fazer o peso meta, que é para 7 quilos, e a gente vai ver quanto que esse animalzinho vai ter que comer. Quando é assim nessa continha certinha, fica mais fácil. Agora, se o animal tem 10 quilos e precisa perder 5, nós não podemos fazer essa conta de forma direta. A gente vai ter que utilizar em etapas. Então, 30% do peso, o animal vai chegar a 7 quilos. Assim que ele chegar nos 7 quilos, nós vamos realizar uma nova conta para ele chegar no próximo peso meta, que seria os 5 quilos. Tá? Então, são feitas em 2 etapas dessa maneira, assim como nos gatinhos a mesma coisa, tá, gente? A gente tem que fazer de forma correta para evitar o que eu já falei em outros vídeos em relação a alterações hepáticas, esse animal perder massa muscular, então, e também ser subnutrido, né? É o que a gente não quer, a gente quer que ele tenha um emagrecimento saudável, tá? Onde ele também não sofra. Agora os petiscos, o problema dos petiscos. Pessoal, o petisco é 10% da necessidade energética do animal. Como eu falei pra vocês, um animalzinho que come 1000 calorias, ele vai poder comer 100 calorias de petisco. E 900 calorias de comida. É subtraído. Se nós temos 1000 calorias e 10% de 1000, 100 calorias de petisco e 900 de alimento. Por que eu não posso dar muito petisco e diminuir a quantidade de alimento? Gente, cada vez que a gente diminui a quantidade de alimento, a gente está diminuindo a quantidade de nutrientes. Então, esse animal ele pode acabar emagrecendo e ficar subnutrido, não ter a quantidade de nutrientes ideais. Então, vamos respeitar a quantidade de petisco, 10% da necessidade calórica do animal diário. Uma dica bem legal, a gente tem alguns petiscos à vontade que a gente pode dar, tá? Então, abobrinha, pepino japonês, eu indico também tomatinho cereja, às vezes alguns quadradinhos de queijo ricota também, às vezes eles gostam, tá? Mas lembrem-se, o petisco é boa parte do problema, então respeitem, gente. Se é aquela quantidade de petisco, dê apenas aquela quantidade de petisco. Ele vai pedir mais? Vai. Uma solução para isso? Muda o foco. O animal tá ali pedindo, vamos levar ele pra fazer xixi? Vamos jogar a bolinha pra ele? Ele vai mudar o foco, ele vai esquecer. Não foquem no problema, foquem na solução. Ele tá querendo aquele petisco, ele tá querendo. Vocês vão dar? Vamos mudar o foco. Ele já comeu a quantidade de petisco ideal. Eu vou falar mais pra frente pra vocês em relação ao malefício, gente. O que a obesidade faz no animal. Então pensem bem na saúde dele. Se uma criança pedisse pra vocês cerveja, vocês iam dar? Sabendo que faz mal pra ela? Não, é a mesma coisa que um animal que está em processo de perda de peso. Nós não vamos dar petisco a mais para ele, que a gente vai estar prejudicando o processo. Então pensem em animais como crianças. O que a gente faria? Se fosse uma criança, vocês cederiam?
E o comprometimento nosso é o que vai gerar o sucesso do tratamento. É nossa responsabilidade. Não é culpa do nutricionista que não tá dando certo. Porque isso tudo envolve acompanhamento, que é o que eu vou falar agora pra vocês. Acompanhamento é como eu falei no outro vídeo. 1 a 2% do peso deve ser perdido do cão por semana e 0,5 a 1% do gato. Então tem que sim estar lá mandando mensagenzinha pro Nutri. Ó, Nutri, essa semana ele perdeu 100 gramas. Ótimo, vamos manter assim, ó. Essa semana ele não perdeu nada. O que a gente faz? Então tem que ter esse acompanhamento pra gente estar mantendo essa perda constante, porque pode também gerar um platô. Tá, pessoal? Então tem que ter um acompanhamento e comprometimento. E agora a parte triste do negócio. Gente, malefícios. O que a obesidade gera? Primeiro ponto, a célula de gordura em si, ela já libera mediadores inflamatórios para o organismo como um todo. Então, o animal engordou, essa gordura em excesso é considerada pelo organismo como água normal. Então, ele acaba liberando mediadores inflamatórios que pode gerar uma inflamação sistêmica nesse animal. Esse animal pode ter problemas dermatológicos, que acontece muito. Esse animal ele pode ter problemas também digestivos, que também acontece. Artropatias, porque a inflamação ela vai lá na articulação, que libera então esses mediadores inflamatórios, liberam o que a gente chama de metaloproteinases, que vão na articulação e são como se fossem Pac-Mans, elas acabam destruindo a articulação e esse animal ele tem problemas articulares. Vocês já pensaram o animalzinho de vocês não conseguir mais pular no sofá para ficar com vocês, ele chorar de dor? Gente, é isso que vai acontecer. Excesso de peso vai gerar degeneração de articulação. E não é porque é o excesso de peso, é por causa da inflamação sistêmica, que vai gerar uma inflamação local e vai destruir a articulação. Qualquer cirurgia que o animalzinho de vocês tiver que passar, ele vai ter um risco maior anestésico, ele pode morrer fazendo uma profilaxia dentária. Olha só o perigo da obesidade. Isso tudo atrapalha, aumento de pressão, que vai gerar um aumento de pressão, então, sistêmica, que isso pode ir lá no rim e destruir os néfrons. Piorar a filtração glomerular, esse animalzinho pode ter uma insuficiência renal, ele pode ter uma diabetes mellitus. A maior parte dos problemas veterinários, praticamente, a obesidade gera tudo isso. Pode gerar doenças crônico-degenerativas. Então, pessoal, vamos falar em comprometimento. Tudo vai depender da gente. Lembrem, nós somos os tutores, nós adotamos esse animalzinho, nós somos responsáveis por eles, tá? Então, cabe a nós ver certinho como deve ser feito e a gente seguir o que o veterinário falou, tá? Vamos dar os petiscos na forma correta, vamos então alimentá-los da forma correta e promover então a saúde para que eles fiquem muitos e muitos e muitos mais anos com a gente, que é o que a gente quer. Não é mesmo? Então, espero que vocês tenham entendido direitinho como que a gente tem que fazer e a partir de hoje, gente, vamos procurar ajuda para realizar a parte de emagrecimento do nosso animal, tá certo? Um grande beijo, boa semana!